Olá, bem-vindo a mais um vídeo de eletrônica analógica do canal WR Kids. Como vocês souberam na outra vez que eu me apresentei aqui, nós estamos trazendo agora eventualmente algum material analógico também nesse canal que está crescendo cada vez mais, porque a parte digital não existiria se não houvesse a parte analógica, e nós então estamos fazendo essa contribuição. Eu estou transmitindo a vocês o meu conhecimento da parte analógica para que vocês também cresçam no conhecimento desse tipo de material. E hoje eu vou trazer para vocês um circuito para vocês, se quiserem montar. Eu elaborei o circuito com componentes todos possíveis de serem adquiridos no comércio, no mercado, e então fica fácil de ser replicado o que eu vou apresentar neste vídeo. O circuito chama-se trêmulo, tá ali ó, o circuito eletrônico está desenhado, já depois nós vamos analisar no quadro, e o nome desse circuito é trêmulo. Esse circuito é um desenho original de 1958, feito com duas válvulas duplo triodo, uma 12L7 e uma 12AX7, para fazerem esse efeito, que é um dos efeitos iniciais que foram bolados para modificar um pouco o som da guitarra. Fora a distorção, o fuzz que já existia, porque era fácil de ser replicado, e também o overdriver, também porque é excesso de volume com distorção. Mas assim, um efeito limpo, cristalino, bom para uma guitarra, esse talvez seria o primeiro, o trêmulo. Qual é o efeito que ele faz? Se vocês quiserem ter uma noção, foi lançado esse efeito numa canção de 1958, que foi regravado, porque já existia uma gravação anterior, pelos irmãos chamados The Everly Brothers, e a canção chama-se Devoted to You. Se você procurar no YouTube, vai encontrar, e esse efeito está no início da canção e bem no fim da canção. Eu não quis replicar aqui nenhum tom da melodia, porque às vezes um compasso só já é o suficiente para o vídeo ser derrubado, e a gente está querendo trazer para vocês esse conhecimento sem que o vídeo deixe de existir. Por isso eu não repliquei, mas procurem no YouTube o título da música Devoted to You e os cantores The Everly Brothers. É uma canção doce, melodiosa, que tem esse efeito no início e tem esse efeito no fim. O que o trêmulo faz? O trêmulo causa uma certa interferência dentro da melodia tocada, principalmente na guitarra, mas pode ser usado em teclado também. Em voz e contrabaixo já fica um pouquinho mais complicado, porque são maneiras diferentes de modulação que podem então não permitir isso. Mas na guitarra esse efeito é sensacional, como nós comprovaremos mais tarde nesse vídeo, para terem uma noção da beleza que esse efeito faz. Como eu disse, é feito com duas válvulas duplo triodo, e a interferência de uma oscilação de uma válvula para dentro do circuito, e dentro desse circuito fazer com que a válvula traga de volta uma melodia meio truncada, mas não é vibrato. O vibrato ele corta o som, devolve, corta, devolve, corta, devolve. E aqui não, aqui o som ele só modula, ele modula, ele não corta. Essa é a grande diferença do trêmulo para o vibrato. Futuramente nós poderemos apresentar um circuito de vibrato, que é bem mais fácil de fazer, e também há válvulas. Mas então hoje nós vamos nos ater a este aqui. Já vem aquele pedido de sempre, você dar o like aqui nesse vídeo,
compartilhar e já deixando o gancho para vocês que no ano de 2025 nós teremos o curso de construção de um amplificador a válvulas completamente valvulado de 60 watts com vibrato embutido nele, especial para guitarra e teclado. Então, é bom vocês já verem esse circuito, acompanharem e aprenderem um pouco sobre válvulas para depois, quando fizerem esse curso, já terem um pouco mais de conhecimento, manuseio, porque a válvula é perigosa, ela trabalha com tensões. Tanto é que esse circuitinho pequeno aqui, ele trabalha na média de 250 a 300 volts e é um coice bem dado para quem encostar na parte viva do circuito, ok? Vamos então agora para a análise desse circuito, para depois a gente montá-lo e ver o resultado final desse maravilhoso circuito que tem muitos anos, na realidade tem 66 anos, já tá vovô, e mesmo assim ainda é uma delícia de efeito que vale a pena ser feito, porque digitalmente você não consegue tirar esse som, não consegue, é impossível. Então, vamos analisar o circuito. Vamos para a parte então da explicação desse circuito, como ele funciona. Nós temos aqui esse conjunto de resistores e capacitores, um conjunto oscilador que faz com que a oscilação seja produzida nesse primeiro triodo da 12AX7 e onde eu posso controlar a velocidade da oscilação através desse ajuste que é rate, ou seja, velocidade. As amostras de velocidade então vão trazer com que a modulação do trêmulo seja mais rápida ou mais lenta. E esse circuito então ele é realimentado através desse circuito aqui, que faz com que o retorno dele remodule o sinal, dando aquele característico efeito de trêmulo no circuito eletrônico que a válvula produz. Então essa válvula, juntamente com esse circuito de retorno, faz com que o sinal saia já duplamente trabalhado através desse ajuste e se transforme num sinal oscilante modulado. Ele não é segmentado, ele é modulado. Vamos passar para o outro lado. O outro lado, então, aqui temos a visão da saída da válvula no pino 1 do triodo 12AX7. A saída dele através desse capacitor de isolação e o ajuste de depth, ou seja, profundidade. Quanto mais eu aproximo do capacitor, mais forte fica a interferência desse sinal oscilante com essa válvula aqui. Essa válvula aqui, ela recebe então o sinal através desse circuito que funciona como uma espécie de buffer para que o sinal seja isolado entre a entrada e a saída que nós temos aqui da primeira parte desse triodo da 12 ao 7, e ele só recebe através desse buffer a interferência com que faz com que o sinal aqui seja trabalhado em sistema bem bacana, dando aquela oscilação característica. O que nós temos que prestar atenção aqui nesse circuito todo é a construção dele. Não tem muito o que se preocupar, porque são todos componentes simples. Nesse caso aqui, eu não consegui um resistor de 3 mega 9, então eu coloquei 4 resistores de 1 mega em série, dando 4 mega aqui, o efeito foi o mesmo. O que mais tem que ser visto aqui é que nós trabalhamos com altas tensões. Vamos analisar então a fonte. A fonte de alimentação, ela
recebe o sinal aqui, de acordo com a sua rede, 110 ou 220 volts, como aqui é em 220, a entrada, então eu deixo 110 inoperante. Entra a tensão no transformador de 12 mais 12 volts por 400 miliamperes. E é conectado um transformador idêntico nesse lado do 12 mais 12 volts, dando 24 volts. E na saída, então, nós temos novamente 220 volts afastado da rede elétrica para termos um circuito sem perigo de choque elétrico no chassi e a tensão necessária o suficiente para que esse circuito todo funcione. Porque eu usei aqui 24 volts e as duas válvulas, o filamento delas em série, e não usei 12 volts para ligar cada resistência do filamento em paralelo, porque cada filamento consome na ordem de 150 miliamperes. E se eu for ligar eles em paralelo, eu terei 300 miliamperes e num transformador de 400 miliamperes ele vai esquentar bastante. Ligando em série, aqui 24 volts, eu tenho então somente o consumo de 150 miliamperes nos dois filamentos e então trabalho com folga com um transformadorzinho bem menor, mais em conta, e a eficiência é exatamente a mesma. Então nós temos aqui a retificação numa ponte normal de 4 diodos, um N4007, onde passa a entrar para um capacitor de 150 microfarad, e note que a tensão tem que ser pelo menos 30% acima de 250 volts, ou seja, eu optei por colocar um de 400 volts aqui. Um resistor, em vez de usar um filtro de bobina, que um transformadorzinho de filtro que é difícil de conseguir no mercado, então um resistor de 470 ohms por 10 watts supre esse filtro e faz praticamente a mesma coisa. Não é exatamente igual, mas faz a sua parte. E depois mais um capacitor de 100 microfarad, que já pode ser por 250 volts. Aqui embaixo ainda temos um LED para indicar o sinal on, quando eu ligo o aparelho para que ele acenda. Eu optei por um LED amarelo, que é mais retrô, como eu fiz o painel todo retrô, como veremos, então eu optei por colocar um LED amarelo e não vermelho. Esse diodo, um N4007, ele é para evitar surtos de retorno de tensão que poderiam queimar o LED, porque ele está ligado em corrente alternada e não em corrente contínua. Então esse diodo aqui, ele faz essa parte, deixando com que o LED funcione tranquilamente sem queimar. E um resistor de limitação de 10K por 2 watts para que ele funcione em 24 volts. A rede elétrica passa então positivo, onde temos 240 para 220 volts, faz esse caminho aqui, onde alimenta esse anodo, pino 1 e 6 da 12 ao 7, passa por um resistor de 220K, onde nós teremos então aqui em torno de 190 volts, e onde alimenta os dois anodos da 12AX7, que também são o pino 1 e o pino 6. E um capacitor então de 220 microfarad. Lembrando sempre que todo circuito a válvulas trabalha com tensões mais elevadas e, sendo assim, você tem que tomar todo o cuidado para evitar choques elétricos. E a primeira regra sempre é: nunca manuseie com as duas mãos dentro do aparelho ligado. E a segunda regra: nunca use os pés no chão, sempre os isole. Assim está melhor. Um capacitor de 22 microfarad, eu desenhei errado, então esse é o valor, 22 microfarad por 250 volts aqui. Dito isso, o que vale a pena ainda reforçar é que circuitos a válvula normalmente aceitam melhor a sua condição de trabalho quando nós temos um único
ponto de aterramento, ou no máximo 2. Então essa grade significa o chassis. O chassis é representado pela grade e os outros pontos que ligam esse chassis são representados por esse símbolo, que é o símbolo de aterramento, nesse geral que está no chassis. Veremos depois na montagem do circuito como se faz isso. Dito isso, eu acho que fizemos a análise completa desse circuito, que não tem muita explicação, muito segredo. O manuseio não é muito complicado e ele vai aceitar muito bem nessa forma de construção o resultado que a gente espera obter, que é um trêmulo daqueles dos anos 50, para você ter aquele efeito sonoro na sua guitarra ou no seu teclado. Também coloquei um resistor como adendo aqui no final do projeto entre o positivo e o chassis deste circuito, para que seja drenada a tensão dos capacitores depois do aparelho desligado, que é um processo que levará alguns segundos para acontecer completamente, mas que é uma forma de proteção, porque se não tiver este resistor, a drenagem não acontecerá e esse circuito poderá manter durante dias a tensão da retificação sem drenar para lugar nenhum. Por isso esse resistor ele é bastante importante e sugiro que você também acrescente no seu circuito este resistor. Vamos agora para a parte da elaboração desse processo todo e a finalização e o teste para ver como ficou. Bom, aqui estamos com todos os componentes já separadinhos para nós fazermos então a montagem desse trêmulo que estamos nos propondo a construir a partir do zero, fazer uma coisa bem retrô com válvulas eletrônicas. Então sempre é importante a gente primeiro recolher, juntar o material que vai utilizar para fazer esse trabalho, para depois então começar a projetar a construção do circuito em si. Para facilitar a vida de vocês, vocês já sabem que eu gosto de mostrar coisas que a gente tem possibilidade de conseguir no mercado sem um ramo específico ser necessário. Então, para não precisar encomendar um transformador especial, temos aqui 2 transformadores de 2 vezes 2 volts por 400 miliamperes. Nós vamos pegar os 2 transformadores e fazer um arranjo bem bacana, conforme eu vou mostrar depois no painel, explicando o circuito, como funciona, mas para vocês terem uma ideia já de antemão, ele vai funcionar de uma maneira que nós possamos, com 2 transformadores desses, fazer 2 válvulas funcionarem para o circuito ao qual nós estamos nos propondo. A única coisa que nós vamos suprimir aqui é o center tape, para ficarmos com 24 volts em vez de 12, porque é 2 vezes 12, então 12 mais 12 são 24. Então os 2 transformadores juntos serão usados para nós baixarmos de 220 ou 110 para 24, da onde tiraremos a alimentação dos filamentos em série, que são com 12 volts, e 12 mais 12 dá 24, então fecha a conta. E usar o secundário, então, do segundo transformador como a rede de alta tensão para alimentar as válvulas. Dito isso, ainda alguma curiosidade para mostrar para vocês. Nós iremos montar esse circuito todo. Deixa eu colocar no lado aqui. Nós iremos montar esse circuito todo aqui numa forma que todos conhecem. Essa aqui é uma forma de pão que se acha em qualquer supermercado. Eu paguei R$10,50, uma forma de alumínio, fácil de trabalhar, um material não muito grosso,
Eu gosto muito de usar uma forma de alumínio porque ela não enferruja, é fácil de furar, é fácil de trabalhar, enfim, dá tudo certinho. E para fazermos essa montagem depois, nós temos que fazer um arranjo mais ou menos assim. Eu nem comecei a bolar ainda, mas como eu tenho os componentes, a frente será uma parte dessas aqui, e a parte de cima então vai receber respectivamente os dois transformadores, mais ou menos assim. O outro também aqui, os dois transformadores assim serão colocados aqui, e as duas válvulas então um pouquinho mais adiante, para não haver interferência nenhuma de AC dos transformadores, mais ou menos por aqui assim a gente colocará as duas válvulas. Deixa eu abrir um pouquinho mais para ela ficar em pé, mais ou menos isso aqui. E essa será a parte de cima. Nós não teremos um transformador de choque, porque pelo circuito você pode ver, a gente vai utilizar um resistor que vai amortizar um pouco o ripple, e com isso então será suprimido esse transformadorzinho de choque que não será necessário. Mais alguma coisa a considerar? Bom, depois a gente fará a parte interna, a construção do circuito, nessa parte aqui. E tudo isso nós faremos aos poucos para você ver como vai ficar esse resultado. Ainda você deve ter achado interessante que não tem só duas válvulas, e nós vamos usar só duas válvulas aqui. Por quê? É que eu tenho novas aqui, uma 12AU7, ECC82, que é uma peça húngara, feita na Hungria, e naquela época essas válvulas elas eram bem elaboradas e traziam resultados maravilhosos. E a outra peça, a outra 12AU7, deixa eu ver aqui, a outra 12AU7 é uma RCA fabricada no Brasil. Vocês podem ver que o corpo interno das duas é bem diferente. Isso pode significar que o material empregado nessa válvula é muito melhor do que nessa, pelo tamanho que é usada a placa aqui em relação a essa aqui. Geralmente a 12AT7 tem esse formato, esse desenho. Aqui é a 12AU7, como você pode ver impresso na própria válvula. Então nós vamos optar, depois do circuito montado, pela válvula dessas duas que apresentar a melhor performance. Do mesmo jeito, temos aqui uma 12AX7, se olhar bem enxerga aqui o nome, feito no Brasil também, IBRAP, Indústria Brasileira de Peças Eletrônicas. E aqui temos uma relíquia, uma verdadeira peça rara, que é uma válvula ainda produzida no Japão. Essa aqui é uma válvula 12AX7, como você pode ver aqui. Produto Hitachi, feito no Japão pela empresa Hitachi. E eles faziam questão de imprimir em cima, se você olhar bem, vai enxergar aqui o impresso Japão. Essa aqui realmente é uma válvula bem rara, e então nós vamos experimentar para ver a diferença de uma válvula, uma 12AX7 nacional, IBRAP, e uma Hitachi japonesa. A aparência física é idêntica, mas a construção pode demandar bem outros detalhes que podem fazer a diferença. Nem vou botar mais na caixinha, não, vou manter na caixinha aqui. Pronto. Isso aqui era a respeito dos componentes, e o que eu quero mais ainda falar para vocês devem estar pensando, como é que eu vou fazer o furo nessa lata para atravessar os soquetes. Essa é a broca, uma 7/8 para madeira.
porque uma broca para madeira ela consegue furar esse alumínio, que é um material bem molezinho, leve, então não vai ter problemas para você fazer o furo com essa broca aqui, que é exatamente, você pode ver, é exatamente o tamanho do corpo da válvula, ok? Então vamos para a montagem, depois vamos ver o resultado desse material, como ficou. Temos aqui o circuito completamente montado e essa é a visão de cima desse circuito, onde nós podemos ver os dois transformadores, isso, as duas válvulas e o circuito todo montadinho em forma de pão, que é a maneira mais prática de se ter um circuito montado quando precisa de isolação e para deixar o circuito completamente livre de interferências externas. É um circuito bem bacana de se montar. Aqui podemos ver o painel na frente com desenho retrô, onde eu fiz à mão para termos assim uma noção de algo que puxe para trás nos anos, do mesmo jeito como os dois knobs utilizados também, porque tudo isso traz uma forma mais retrô de a gente poder ter a noção da época em que esse circuito foi concebido, que foi nos anos 50. Temos então toda a linha, entrada, saída, o ajuste de velocidade, de profundidade e as duas válvulas colocadas em seus soquetes. E agora nós vamos passar para a parte de baixo para nós termos uma noção como ficou a construção desse circuito dentro dessa forma, através de pontes e terminais, os próprios terminais das válvulas, enfim, todo esse material que foi necessário para a gente elaborar esse circuito de trêmulo. Está aí então mais uma vez uma visão, essa é a 12AU7 e essa é a 12AX7, as duas válvulas que farão o trabalho do trêmulo desse circuito. Passando para a parte de baixo, agora podemos ver o circuito elaborado, a montagem completa do circuito, onde temos então os diodos retificadores. Aqui nós temos a válvula primeira e também podemos ver os capacitores eletrolíticos. Aqui a ponte retificadora, fazendo a sua parte da retificação, e essa é a linha do chassi, o terra geral, onde então estão ligados todos os elementos que estão aterrados somente em 2 pontos nesse chassi, como eu expliquei, para evitarmos interferências e também loop de algumas frequências que poderiam ser nocivas para o resultado final deste circuito. E nesse circuito nós podemos ver também a linha de transformadores, como eles são interligados, o circuito eletrônico da parte do oscilador, com seus capacitores, tudo montado de acordo como deve ser, mais ou menos num padrão de montagem de circuito a válvulas, com devidos pontos ligados em pontes e terminais que servem como ligações isoladas para se fazer os contatos. E como já mostrei, então esse é o caminho da linha do terra, que começa no ponto negativo dos diodos e vai até outro ponto, e dali saem todos os lados negativos desses circuitos. Essa então é a maneira mais prática de se fazer uma montagem de circuito valvulado, onde então nós teremos o resultado esperado sem muitas surpresas. Quando se faz uma montagem inteligente,
separando sempre o lado da fonte com o lado da amplificação, porque o lado da amplificação ele é sujeito a captar facilmente interferências, então a fonte sempre é bom que se mantenha afastada do circuito de amplificação, evitando assim interferências. Essa então foi a apresentação deste lindo circuito e agora nós partiremos para os testes para vermos o resultado desse circuito. Estamos aqui com o circuito do pedal de trêmulo valvulado. Nós conectamos agora o gerador de funções, onde vamos aplicar um sinal senoidal. O canal amarelo do osciloscópio está na entrada do circuito e o canal azul na saída do circuito para vermos o efeito de oscilação gerado. Primeiro, com os dois ajustes fechados aqui, estamos com um sinal de 1 kHz, 500 mV pico a pico para o teste. Nós temos no osciloscópio basicamente uma cópia do sinal, ou seja, o efeito está desligado, como podemos observar, em amarelo a entrada, em azul a saída. Diminuir um pouco o ajuste vertical aqui, e aí vamos aumentar o efeito do oscilador, e à medida que eu vou aumentando, podemos ver que a oscilação ocorre corretamente. Então esse seria o valor máximo do oscilador aqui no ajuste do pedal. E esse outro é o ajuste de velocidade que eu posso também ajustar, criando efeitos diferenciados no meu áudio. Então esse sinal em azul que nós vemos é o que acontece com o áudio da sua guitarra, do seu instrumento musical, quando passa pelo pedal. E vários pontos podem ser ajustados buscando aí o efeito desejado para a sua guitarra. É um efeito de válvula ímpar, inconfundível, que você pode utilizar no seu instrumento. Então está aí analisado a nível de sinal no osciloscópio. E vamos dar já a deixa, né? O que vai acontecer no ano de 2025. 2025 nós teremos curso de amplificador. Você vai aprender a montar um amplificador a válvula do zero, completaço, passo a passo. Todo mundo vai poder construir, esse é um diferencial gigantesco que nós vamos trazer para você. E além também do curso de pedais, que tem muita gente esperando também. Então fiquem atentos aí no canal. Valeu! Valeu! Vamos agora na prática ver o resultado final desse maravilhoso efeito musical chamado trêmulo. Na guitarra, Wagner Rambo.